Então, vou falar agora do capítulo oitavo, o pensamento. Gente, o pensamento é a chave para tudo na nossa vida. Seja pensamento positivo ou negativo, esse vai ser a chave, é esse que vai criar o seu mundo. Então, o que São Germain está querendo falar aqui com a gente é que nós precisamos ter duas coisas: é, o autocontrole nos nossos pensamentos e a autodisciplina e a autocorreção. Aliás, três coisas, né? Então, o autocontrole, a autocorreção e a autodisciplina. O que que é isso? Controlar os nossos pensamentos para que eles não fujam e vá para lugares que a gente não quer visitar. Por exemplo, começar a pensar em coisas ruins. Aí a gente coloca a nossa atenção ali, o nosso pensamento está ali. Mesmo que a gente não queira, eu não quero fazer parte disso, eu não quero que isso venha para a minha vida, mas porque a nossa atenção está ali, a gente acaba pensando naquela coisa. Então, São Germain, ele fala assim, com todas as letras aqui, você tem que controlar o seu pensamento. O pensamento é a chave para tudo. Então, poderia até acabar a explicação desse capítulo aqui. Mas é assim, o nosso pensamento é que vai estar levando. E a autocorreção é, ok, você pensou errado alguma coisa, mas você se corrige na mesma hora. Tem alguns que falam, cancela, 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 né? Você tem alguns comandos que você pode dar para você, é tipo assim, não, eu estava pensando isso, está indo por um caminho errado, eu não quero, eu vou voltar. Mas aqui o Saint-Germain, ele fala assim, que você diga, não, eu não acredito nisso. No meu mundo só tem a perfeição. Então, se você olha uma coisa imperfeita, discordante, alguém fazendo alguma coisa, você fala assim, não, no meu mundo só tem a perfeição. Então, se aquilo ali está acontecendo lá, mas aqui eu não quero que tenha essa imperfeição, tá bom? Então, a gente tem esse controle. O controle é de você estar 24 horas por dia, você está atento a tudo que está chegando para a gente, porque vai chegar informação ruim, vai chegar informação negativa, vai depender da gente ter esse autocontrole, essa disciplina de saber para onde quer direcionar o nosso pensamento, a nossa atenção. E com isso, ele fala que nós somos capazes de criar tudo o que nós queremos. Só que a gente começa a dar um start em criar alguma coisa, mas aí vem um pensamento negativo. Mas e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Mas e se fosse assim? Ou seja, a gente não vai nem para frente nem para trás, que a gente fica cheio de dúvida. Então, a dúvida, ela esmaga qualquer criação. Por isso que muita gente hoje não faz a tal manifestação. Por quê? Visualiza, tá lá todo bonitinho, não sei o quê, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, não tem o autocontrole, não tem autocorreção, e a dúvida está lá, pairando. Né? É o ego. Eu chamo o ego de ele se veste de um poderoso chefão. Porque ele quer mandar na gente. A gente tem a consciência de que o pensamento, o foco onde a gente coloca a nossa atenção que vai dar resultado, mas o ego não. E olha para lá, você está entendendo? Ele está querendo mandar na gente. E a gente fica perdido. Assim, eu vou seguir essa mente aqui certinha, a mente tagarela, né, que está ligada em todos os rolês do mundo, ou eu vou seguir o meu eu superior, a consciência mais elevada, porque a partir do momento que a gente como é que eu estava falando aqui, que a gente coloca o cinturão eletrônico, começa a segurar o centro do poder, começa a dizer eu sou, eu sou, eu sou. Você vai ampliando isso. Então você vai se sentir fora dessa realidade. Você vai se sentir assim, olha, eu estou nas altas esferas, eu estou compartilhando, os ensinamentos vão vir, os downloads, os insights, você vai receber muita coisa. De repente, assim, uau, como é que eu não tinha visto isso antes? Mas por quê? O ego, o poderoso chefão, o serial killer, não deixa a gente viver a nossa vida. Ele quer botar você sempre no rolê de alguém, sempre misturado com alguma coisa, sempre em conflito com alguma coisa. Então, vamos voltar para, como ensinou Saint-Germain, voltar para a autocorreção, a autodisciplina e aqui o autocontrole dos nossos pensamentos. Então, se o pensamento é a chave, a gente tem que usar essa chave com muita sabedoria.
A gente tem que pedir todos os dias sabedoria. Mas como que a gente vai pedir? Deus me dá sabedoria. Mas nós somos deuses, esqueceram disso. Se nós somos deuses, sim. Então, vamos acessar essa sabedoria. Eu sou a sabedoria das coisas que eu preciso saber agora. É claro que o universo todo, o Deus, ele vai atuar quando a gente faz essa assunção. A gente assume que a gente tem esse poder. Mas não, a gente fica pensando, criando e, ao mesmo tempo, descriando. A gente vai para os dois lados. Não dá. Você puxa para um lado e puxa para o outro. Sabe aquela brincadeira que você puxa e quem fica no meio fica perdido, não sabe para onde vai. Quem vai ser o mais forte? Quem está vencendo é sempre esse lado daqui, o lado do poderoso chefão, do serial killer. Ele quer levar você para se explodir lá na Matrix. Você fica aí com todo mundo quietinho, não se mexe, fica nessa caixa, esquece o eu sou, esquece isso daí. Não, isso aí não, 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 não. Porque quando a gente está desse lado de cá, a gente começa a ser mestre de nós mesmos, mestre de si mesmo. E aí, sim, a gente pode escolher coisas boas. A gente vai ter olhos só para as coisas boas e para estar em paz consigo mesmo. Porque aí o eu superior vai estar todo alinhado, você vai ter o seu eu interior também compreendendo o que ele quer e o que ele não quer. E quando você vê alguma coisa que você não quer, você vai saber, não, isso eu não quero na minha vida. Isso não faz parte de mim. E você não vai dar razão, não vai ficar dando conversinha para coisa que você não quer. Não tenha, pronto, e acabou. E assim, eu quero esse caminho. Então, eu vou trilhar esse caminho. Aí sim, você vai procurar o caminho dos mestres, o que que eles fizeram. E eles estão aí sempre, é só pedir. Como é que eles falam assim? É uma pessoa? Não, é uma consciência. São várias consciências que a gente pode acessar a partir do momento que a gente começa as práticas, o caminho do discípulo. E a gente se dá esse espaço de tranquilidade, autocontrole dos pensamentos, autodisciplina de não deixar entrar, né? E a autocorreção. Pensou errado, acaba com isso na hora. Ele fala assim uma coisa que eu achei assim, muito interessante, né? Que a gente pode, com esse poder, a gente pode acessar muitas consciências. A gente pode, inclusive, estar consciente de coisas que estão há 1000 anos à vossa frente. É tão fácil e acessível como pegar um livro em vossa biblioteca. Porque às vezes a gente vem um insight de uma coisa do futuro, que quando você vai ver anos depois, aquilo realmente aconteceu. Então, coisas que nunca a gente vai ver, porque a gente já morreu, né? Mas, como tiveram homens que tiveram vislumbres do futuro, a gente também pode ter, a partir do momento que tiver energizado, tiver concentrado, tiver presença no que a gente realmente quer. E uma segunda parte aqui, ele falou assim, ó, ao compreenderdes que fareis parte de tudo aquilo que você fixar a vossa atenção, percebereis a importância de a conservar afastada de toda negatividade destrutiva na vossa experiência. Ou seja, discutir ou comentar defeitos de vossos amigos, familiares e associados comunica esses defeitos a vós, a nós mesmos, e em vossas próprias consciências, porque fixaste a atenção no que é destrutivo. Então, por isso que fazer fofoca, falar mal de alguém, não vai adiantar nada, porque você vai estar fomentando uma coisa que vai se virar contra você. Então, quando a gente faz fofoca, fala mais de mim do que do outro. Mas antigamente, né? Quem não gosta de escutar uma fofoca, alguma coisa do outro? Não é nem aquela fofoca horrorosa, mas só para ficar sabendo das coisas. Ficar sabendo das coisas por outras pessoas e a pessoa não estando presente ali, eu acho isso tão. Quer dizer, para mim, hoje isso já está muito, muito chato,
né? Eu não gosto. Eu falo assim, não, mas eu procuro elogiar aquela pessoa. Se tem alguém falando mal de alguém, eu falo assim, não, uma pessoa é tão boa, tão legal, tão não sei o quê. Eu desconverso para poder sair daquele lugar. Ou seja, eu estou praticando a autocorreção, a autodisciplina e o autocontrole. É isso que a gente tem que ter. Veio uma coisa, um elemento discordante, porque o ego, sei lá, ele faz pegadinha o tempo todo. Você está todo feliz, leve e solto, daqui a pouco vem uma coisa assim para te tirar do prumo, para deixar você. Se você cair na esparrela de se deixar, seja esperto para poder rapidamente, autodisciplina, autocorreção, se levantar. Falar assim, não, a presença eu sou é a perfeição na minha vida, então não vou deixar essa coisa se aproximar de mim. Mas não, a gente acaba caindo mesmo e depois fica 1, 2, 3 dias assim, meio jururu, fala assim, o que que aconteceu? Porque perdeu, né, o círculo de proteção e deixou entrar um elemento que não estava muito legal. Então, esse capítulo, né, que ele fala muito do pensamento, eu acho que a gente não pode deixar a nossa mente se poluir com coisas que não têm nada a ver com o nosso objetivo. E isso é muito importante. E ele fala também, eu lembrei aqui dos mestres, né? Assim, por que que os mestres, ele fala assim, muitos estudantes estão perguntando a razão de os mestres, com todos os seus poderes criadores, preferirem viver em casas humildes, viver em lugares assim, extremamente simples. A explicação é muito fácil. A maior fonte das suas atividades é em altas esferas, dirigindo a sua iluminação, os raios de luz, para a bênção da humanidade. Então, os mestres iluminados, ascensos, eles já estão atuando de uma forma muito diferente. Eles não precisam dessas coisas materiais que a gente ainda fica olhando, vendo, buscando. Então, os mestres, eles já precisam de outra instância na vida deles, para poder. A intenção deles é abençoar a todos nós, é levar a iluminação para todos nós. E a partir do momento que eles consigam isso, aí sim é, vai, nós vamos conseguir, né? Se nós nos conectarmos com eles, vamos conseguir acessar esse conhecimento, essa consciência que eles estão trazendo para a gente. Então, eu acho que é isso. Aqui nesse capítulo, que é muito importante, é a gente não deixar o nosso pensamento se poluir com pensamentos negativos, pensamentos de imperfeição um no outro, é, sei lá, pensamentos que só levam ladeira abaixo. Nós temos que buscar elevar nossos pensamentos e cultivar os pensamentos positivos. De que forma? Com a presença eu sou, com tudo isso que eu já falei, do capítulo 1 até agora. Então, a gente vai estar qualificando. Então, o Saint-Germain, ele está querendo, né, ele está, nesse livro aqui, ele está dando aulas para os seus discípulos, para os seus estudantes. Mas os estudantes de que época? Daquela época, de hoje e do futuro. Ele vai estar continuando. Esse livro aqui, ele é vivo, ele vai fazer parte da nossa vida, da vida de quem quiser, claro. Buscar uma luz, um caminho e deixar a sua vida totalmente energizada, positiva, com bons pensamentos, e sermos uma pessoa completamente diferente do que nós éramos. A gente reconhecer que, uau, como eu mudei. Eu reconheço como eu mudei. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma experiência com essa leitura desse livro, ou com algum outro mestre ascensionado, ou com a iluminação, se você mudou algum comportamento, né, depois que começou a assistir os livros. Gostaria muito de saber e agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo essa leitura dinâmica do livro de Ouro de Saint-Germain. Estou gostando muito de participar aqui com vocês. Até mais, tchau.